Fala, super amigo. Vamos conversar um assunto bem complicado? Vamos conversar sobre o aborto? O que você tem pensado a respeito do aborto? O que você tem ouvido a respeito de aborto? Veja o vídeo rapidinho. Forte abraço. Fala, super amigo. O assunto do aborto é um negócio muito complicado, mas talvez você esteja ouvindo esse termo demais. Toda hora tem essa pauta e eu quero que a gente pense a respeito disso, porque não é uma coisa tão simples. Se você é cristão, se você professa fé na Bíblia, e se você lê sua Bíblia, você já deve ter lido muitos relatos a respeito de assassinato de bebês. Mas a gente tem que pensar a respeito da relação da vida e da criança de uma maneira mais profunda e pensar por que estão tratando tanto sobre esse assunto de aborto. No Brasil, vamos começar a conversar sobre isso? No Brasil, a lei a respeito do aborto, há um passado recente, regia sobre apenas dois casos. Em caso de risco da saúde da mãe, no caso de risco de vida, a mãe poderia vir a falecer por causa da gravidez, ou então em caso de violência sexual, estupro, a mulher viria a engravidar, então seria permitido a retirada da criança. Observe só, então agora foi acrescentado o caso de anencefalia pelo STF recentemente, não tem 3 anos eu acho, se eu não me engano. Então agora no Brasil, propriamente dito, 3 casos: anencefalia em caso de estupro e em caso de risco de morte da mãe. Só que essa discussão está indo além e querem liberar o aborto, assim como é em diversos países, como é no caso da Islândia. No caso da Islândia, as mulheres podem decidir abortar até 3 meses de gravidez. São aí um pouco mais de 12 semanas, né? Acontece o seguinte: na Islândia foi erradicado praticamente, estão erradicando a questão do Down. Há muita discussão a respeito disso, de uma criança com síndrome de Down. Lá, em um passado também recente, houveram 15 casos de aborto num ano onde 30 mulheres ficaram grávidas com crianças com síndrome de Down e 15 resolveram abortar, e no fim das contas 6 nasceram com síndrome de Down. É uma discussão muito complicada porque isso traz a questão da eugenia. Estão fazendo controle de natalidade, não somente o controle de natalidade, mas o controle populacional através do aborto. No caso dessas crianças, lembra também o caso do infanticídio indígena, onde crianças que nascem com problemas, deficiência física, mental, seja o que for, são assassinadas logo após o nascimento. Então, por sinal, quem que tem lutado contra o infanticídio indígena no Brasil são as missões cristãs. Pauta pra gente discutir depois. No caso da Islândia, muita gente fala que foi uma farsa, que não foi esse tipo de declaração, mas as decisões foram das mães, onde tem a lei que rege. Então, e falaram que a publicação de um geneticista não foi tão bem colocada na época. A questão é que controlaram a natalidade de crianças com síndrome de Down na Islândia e estão erradicando, através do aborto, crianças que têm diagnóstico intrauterino aí de fetos com síndrome de Down. Observe só, super amigo, no Brasil estão querendo liberar o aborto, sendo que, de acordo com a lei e com estatísticas, os casos que a lei já abrange seriam 5% dos casos de aborto no país. Todos os 95% restantes seriam de gravidez que aconteceram dos mais diversos modos e da vida que se leva. O que nós estamos tratando aqui, que você não pode perder o foco, meu irmão e minha irmã, aborto é assassinato. Aborto é assassinato de inocente, de criança, de bebês.
A discussão a respeito do aborto não deve ser somente na área biológica, mas se nós formos começar pela área biológica, vamos discutir então. Foi enviado às missões de Marte, estão querendo achar vida em Marte. Então, a discussão desses dias é: se uma célula se divide, se multiplica, há vida. Se há geração, há vida. Então quer dizer que se essa célula se multiplica em Marte, sendo fungos, bactérias, seja o que for, isso é sinal de vida, e quer dizer que se uma célula se multiplicando no interior de uma mulher não é sinal de vida. Observe o que eles estão discutindo. Outra coisa, a discussão nossa ela tem que ser da área antropológica e filosófica. Observe só, uma pessoa que diz que não há vida em uma geração até 3 meses, se não há vida ali, ela está simplesmente relacionando a vida à matéria, falando que só há vida nesse bebê além dos 3 meses porque há consciência. Não é essa a discussão. Se a mente produz consciência, a gente crê. Você que é cristão precisa se lembrar que o plano de Deus para a vida antecede a materialização do feto em si. Então, quando acontece a geração da vida no útero, na barriga de uma mulher, isso já é propósito de Deus, pois essa geração de vida, através da relação sexual, isso foi colocado por Deus e isso é da vontade de Deus. Tá, a discussão precisa de se pautar naquilo que a gente considera como vida, se você é cristão. Você deve se lembrar que, segundo as escrituras, a narrativa do assassinato de bebês na época do nascimento de Moisés e na época do nascimento do nosso Senhor Jesus. Em Israel, Herodes manda matar as crianças e até 2 anos, assim como foi também com Moisés, crianças foram assassinadas. Já há a discussão do aborto após nascimento. Então a gente está vivendo na sociedade, por pauta de progressistas, por pauta sim de comunistas e marxistas, querendo fazer o controle de natalidade, a eugenia, na discussão de que essa liberdade seria da mulher. Não é mais da mulher, pois há um inocente e há uma criança sendo gerada ali. A gente precisa de entender que essa discussão é um lobby de mercado de muitos progressistas, e aí citam George Soros e várias coisas, mas a Planned... Olha só, eu estou aqui no site da Planned Parenthood, em uma aba, eu vou ler aqui para você, está escrito em inglês, mas eu quero que você acesse, é o plannedparenthood.org, uma clínica que está sendo rechaçada pelo governo Trump, que não o foi no governo Obama e tinha uma relação com Hillary Clinton. Foram crianças salvas só do Trump ter ganhado. Porque veja só, no site, aborto é uma decisão certa para mim? Olha só o que eles estão perguntando aqui. Por que pessoas decidem ter um aborto, optam por ter um aborto? Aí eles colocam a pauta da discussão aqui, está escrito em inglês, mas eu vou ler para você. Eles querem ser melhores pais que essas crianças poderiam ter. Então, para que teve relação sexual? Outra pauta. Eles não estão certos de serem pais ainda. Por favor. Outra pauta. Não é um bom tempo para eu ter um bebê. Eles querem findar a escola, focar no trabalho e ter um momento certo para ter um bebê. Eles querem ter uma relação somente com as pessoas que devem ser pais dessa criança. Eles tiveram uma relação abusiva. A gravidez não será boa para a saúde, ou eles unicamente não querem ser pais. Por favor, se você não quer ser pai e tem relação sexual antes do seu casamento, você tem N escolhas para não contrair uma gravidez, para não ter um bebê, para não gerar uma criança. Você tem pílula do dia seguinte, na pior das hipóteses. Você tem métodos anticonceptivos. Você tem N questões. Então a discussão do aborto, meu amigo, minha amiga, ultrapassa a decisão de ser pai ou não. Ela
entra na pauta de ética na relação do assassinato. Abortar é matar criança. Não perca isso. Não perca isso de cabeça. A ideia do aborto, a ideia e essa discussão que vem do meu corpo, minhas regras, do feminismo cooptado pelo marxismo e tudo isso que a gente está vendo hoje, ela vem de gente pensante. E como que a gente deve combater, e eu quero que você observe isso, como que deve ser combatida a ideia do aborto? Deve ser combatida através de leis. Então você precisa de votar em gente que é contra o aborto. Você precisa de saber quem está regendo essas leis e quais são os partidos e políticos que são pró-aborto, para que você combata essa ideia, porque talvez você está vendo esse vídeo e você não vai abortar, você não tem essa ideia na cabeça. Então, amigo e amiga, super amigo, combata essa ideia no nascedor. Se você é professor, se você é pastor, se você é líder, se você é alguma coisa na sociedade, se você é um contador de história, combata a ideia do aborto. Nós precisamos, a nível de lei, a nível de pensamento e educação, proteger crianças. Então é isso, super amigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você tenha essa ideia na sua cabeça. Aborto é assassinato. São muitas coisas. Visita o site, eu vou botar uns links aqui embaixo. Visita o nosso site, bibliacontada.com.br. Forte abraço. Aborto não. Aborto é assassinato. Fica a dica também do livro do Francisco Razzo, Contra o Aborto, e mais um monte de gente que tem lutado contra isso no nosso país. Forte abraço, super amigo.